pretinhas! Hoje eu vou fazer um vídeo diferente do que eu faço normalmente aqui, que é um vídeo entrevistando a minha mãe sobre uma história dela. Ela vai escolher a história que ela vai contar. Ela vai fazer Unidu, Unitessa, ela Memingue. E uma coisa também que eu queria falar no início desse vídeo é que minha mãe tá com uma ideia de criar um canal no YouTube pra ela. E lá ela vai falar a palavra de Deus pra poder resplandecer a luz sobre o teu rosto. É, querida, que minha mãe é iluminada. Além disso, ela vai contar um pouco das histórias dela, né, mãe? E das histórias que ela já viveu e dar dicas sobre como você viver melhor, assim, sabe? A minha mãe, ela tem umas amizades, quando ela é amiga de alguém, ela é uma pessoa bem sincera. Então ela fala o que você precisa ouvir, mesmo você talvez não querendo ouvir. Eu acho que isso é maneiro, às vezes, você ter uma pessoa assim e você poder acessar ela, né? Então o canal no YouTube da minha mãe vai ser mais ou menos essa pegada, né, mãe, que a gente tava conversando. É, eu já tenho um quadro no Instagram e eu coloquei como amizade sincera justamente pra gente poder conversar sobre assuntos que quem não tem intimidade talvez não falasse. Mas eu acho que é importante e também é necessário. Existem verdades que podem salvar a nossa vida. Um bom amigo, ele fala o que a gente precisa e não o que a gente quer ouvir. Então, no meu canal, você vai encontrar essas verdades. E eu vou estar lá. E o legal é que a minha mãe vai criar o canal por agora. E quando esse vídeo for ao ar, quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Então é só você clicar e se inscrever lá pra ficar por dentro de tudo. E aí, mãe, eu queria te perguntar, né? Hoje, nesse dia que tava ensolarado, agora tá chuvoso. Porque, né, ele resolve fazer o que ele quer da vida dele. É assim, né? É assim. Queria saber do que você quer falar. Você quer falar da experiência de quando você era criança? Quer começar do começo pra gente poder fazer episódios? Ou você prefere fazer já começar por mim? Ou depois pela Clara? Por onde você quer começar? Se você quiser começar desde quando você era criança, desde quando toda a sua vida começou do que você lembra, seria legal também, porque você pode fazer uma continuação. Começar aqui e ter esse vídeo que as pessoas vão querer ver o restante, você pode ir contando lá no seu canal e tal. Bora do começo. Bora do começo, então. Então me conta qual o seu nome, né? Porque a gente conhece pelo nome artístico. Negrona do Black, mentira. Mas a gente queria saber qual o seu nome. Se apresente pras pretinhas. Então, pretinhas, meu nome é Genaína. J.E. J.E. J de jaca, E de elefante. E Naína de Naína. Geralmente as pessoas erram. A Uber chama minha mãe de Genaína. Seu destino chegou, Genaína. Destino de Genaína. É. Assim. Eu tenho 38 anos, tenho 3 filhas, um sobrinho, um neto. Cheio de filho, né? Porque nem com ele. Eu já falei, minha mãe, às vezes eu fico pensando, falei, caraca, a mãe parou obesa, né? Graças a Deus. Mas eu vou parir mais que ela e meus filhos mais que ela, por quê? Porque é 3 vezes mais. Se ela teve 3, eu vou ter 6. Se eu tiver 6, meu filho vai ter 12. Entendeu? E o legal aqui é que eu não preciso me preocupar, porque eu posso ter 6 filhos, mas 5 dos meus filhos que vai cuidar da minha mãe. Então eu fico tranquilo, porque a mãe é doida pra cuidar de criança. É o amor da vida dela, né, mãe? Glória a Deus. Vai, mãe, conta. Aleluia, fiquei sem palavras agora. Eu gosto de fazer essas coisas. Como eu tava dizendo, né, terminando a minha apresentação, eu tenho todo esse povo que eu carrego comigo na minha vida, mas que vale muito a pena. É minha prole. Eu nasci na Bahia, em Ilhéus, mas quando eu nasci, Ilhéus não tinha aeroporto. Não era isso tudo o que é hoje. E aí a mãe veio pro Rio. Eu era bem pequena quando ela veio pro Rio com alguns irmãos. Tem até uma coisa engraçada que acontecia e eu gosto, contei já pra Bia. Eu lembro de um irmão chamado Flávio e às vezes quando a minha mãe mandava ele ir na padaria comprar mortadela, ele me colocava na carcunda, ele comprava 300 gramas de mortadela. Aí ele colocava uma na boca dele, a outra na minha boca. Uma na boca dele, a outra na minha boca. Quando chegava em casa, minha mãe falava que tava meio leve o negócio. Tava diferente, eu quietinha. Ele quietinho. E você tinha quantos anos mais ou menos? A idade do bem? Muito pequenininha. Minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. Mas engraçado, olha, inclusive eu falei sobre isso lá no Instagram. Sobre memórias. Olha só como eu lembro essa memória boa que eu tinha com meu irmão, uma coisa que marcou. Já vou te incentivar aí a criar boas memórias com seus filhos, seus amigos, seus parentes, com quem você ama. Muito maravilhoso. Muito legal, mãe. Eu acho incrível, assim, essas memórias que são criadas, né? É especial demais. Agora eu queria saber também, como é que foi? Você contou pra mim um pouco que sua mãe faleceu quando você tinha 3 anos. E como é que foi tudo isso? Como é que se deu tudo isso? Como é que você lembra de tudo isso? O que aconteceu? Conta pra gente. Da minha mãe, eu só lembro coisa boa. Falando aí. Você lembra o nome dela? Vera Lúcia. Vera Lúcia. Minha avó, Vera Lúcia. Cara, primeiro que eu lembro, ela era linda, preta, assim, mais bonita que eu já vi. E doce, meiga. Então, por exemplo, a minha mãe fazia uma roda, ela tinha muitos filhos. Hoje eu nem lembro quantos, mas eu sei que eram muitos.
E ela fazia uma roda e ela fazia cafuné na cabeça dos filhos. Então a gente ia ali revezando quem ganhava cafuné. Isso me deixava tão feliz. Essa é a memória que eu tenho, assim, de afeto da minha mãe. Isso, nossa, vocês não têm noção quanto isso me marcou. Nossa, foi muito bom. Agora, depois que a minha mãe veio pro Rio de Janeiro, pouco tempo depois ela faleceu. Ela teve uma questão cardiovascular e eu já na vida adulta entendi que foi isso. E aí foi onde começou a parte crítica da minha vida, porque eu fiquei naquele jogo de empurra na família. Quem vai ficar era eu e a minha irmã, que já é falecida também. Quem vai ficar, quem fica, quem não fica. E a minha irmã me falou de uma fala que a minha avó falou, que ela ficou com os meninos, né? Inclusive um irmão meu que era menor, chama-se Atílio, né? Talvez até através desse vídeo aí eles apareçam, né, gente? Porque eu não tenho mais contato nenhum com esses irmãos. Lembra a época que a gente viu um cara muito parecido com o Davi, a gente cismou que era ele? Gente, nossa. Vocês não têm noção do que a gente fez. A gente foi atrás dele. E ele, não, vocês não são a minha família. Sim. E a gente cismou com o homem. Muito louco, assim. A gente mandou mensagem, a gente queria se encontrar. Eu cismei que ele era o Atílio. O homem bloqueou a gente. Bloqueou a gente, nossa. Mas é muito louco, porque seria incrível se a gente encontrasse eles, né, mãe? Poxa. Mãe, você se lembra mais ou menos de quantos irmãos você tinha, assim? Eu lembro do Flávio, eu lembro do Atílio, eu lembro de um outro irmão, que era um pouco mais velho. E a minha irmã, né? Mas tinham outros que eu não tive muito contato, então eu não lembro muito. Mas assim, se você fosse, tipo, pensar num total, quantos irmãos você acha que eram, assim? Eu acho que nós devíamos ser em torno de 8 a 10 irmãos. Nossa. Mas então, essa coisa de parir muito, você puxou da sua mãe, né? Entendi como é que funciona. E ela era linda, tá? Ela não era gorda, ela era magra, linda, uma pele. A gente podia falar um pouco também sobre isso que te incomoda, né, mãe? Porque você, por exemplo, você não se sente bem sendo gorda, né? E a gente podia falar sobre um pouco disso, porque eu acho que existem pessoas que se identificam com coisas que a gente acha que, cara, é uma questão só nossa. E eu acho que existem pessoas que se identificam e assim, o porquê que isso aconteceu com você, a gente podia trazer fotos de como você era antes, como você quer voltar a ser ou onde você quer chegar. Eu vou voltar, vocês vão ver. Eu acho incrível. Assim, o meu processo, falando um pouco sobre isso, o meu processo de engordar foi quando eu perdi a minha irmã. Essa irmã... Que é a mãe do Davi. É a mãe do Davi, que vai ter depoimento do Davi. Depois a gente vai fazer uma entrevista com o Davi também, contando um pouco da história dele e tudo mais. O que acontece? O meu lugar de pertencimento, ele era a minha irmã Renata, que faleceu. Porque como eu tava contando essa história pra vocês, biologicamente eu não tinha mais ninguém. Eu só tinha ela. Então, há 6 anos atrás, a minha irmã engravidou e ela se aborreceu, entrou num quadro de eclampsia e ela veio a falecer por causa disso. E depois disso, eu fui engordando, né? E eu não percebi. Eu também entrei no modo de negação de dor um pouco. Por quê? Tinha o Davi, então eu não podia ficar choramingando por causa do Davi, nem mostrando o quanto aquela perda tinha me afetado. Tem uma outra coisa também que eu gostaria muito de abordar com vocês, que existem sentimentos que a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que está sentindo, mas existem coisas que vão tendo um efeito em nós. No entanto, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem noção o que trouxe aquilo à tona em nós, né? Então, eu pensava assim, eu preciso cuidar do Davi, mas só que eu tinha a Bia. Não, eu lembro nessa época, porque você, tipo assim... Nessa época, a visão que eu lembro da senhora era você requerendo muito de si mesma. No sentido de, eu lembro que você tava na correria de faculdade, e aí o Davi chegou, e aí o Davi trazia muitas demandas, porque de certa forma também ele tava... com muitas demandas. Muitas demandas, porque demandas, assim, emocionais, sabe? O Davi era uma criança difícil de lidar, porque de certa forma ele tinha acabado de perder a mãe dele. A vida dele tinha acabado, então ele começou a conviver com a gente. Por mais que nós fôssemos família, é diferente. Você, tipo assim, eu tenho a minha mãe aqui, eu morava com a minha mãe, pá. Minha mãe morre e eu vou morar com uma tia, com primos, é diferente, entendeu? E aí o que acontece? O Davi, ele trouxe demandas, então minha mãe, por exemplo, eu lembro que a mãe teve que trancar a faculdade. E também, mãe, depois de uns anos, né, acho que depois de 1 ou 2 anos ou 3 anos, se eu não me engano, veio a morte do Samuel, que foi mais um baque, porque o Samuel, ele era muito querido por nós, né, ele era muito amado, e a minha mãe também tinha ele como um filho. Então também foi uma dor de perda familiar, entende? Porque o Samuel, ele passou a fazer parte da nossa família, porque não era uma coisa assim, que ele vivia a vida dele e se encontrava com
com a gente no final de semana, não, o Samuel morava com a gente. E não era, ele saía pra trabalhar, a gente ficava, vai chegar que horas, não sei o quê. Eu lembro que o Samuel começou a rodar no mototáxi, era 2 horas da manhã, minha mãe acordada esperando o Samuel. Eu acordada esperando o Samuel. Então, pra vocês entenderem como é que a nossa família é pouca, né? Nós somos, no total, somos 6. É eu, minha mãe, o Davi, a Manu, a Clara e o Benjamin. Mas a gente é muito ligado um ao outro, entende? A gente tem personalidade muito forte, então se a gente estiver muito junto, a gente se estressa. Mas se a gente estiver muito longe, a gente sente falta, entendeu? Tem muito disso. E, por exemplo... É tudo muito louco. É tudo muito... Entendeu? E aí foi muito engraçado também uma coisa que eu queria até falar aqui, que eu acho importante falar, mãe, que você trouxe essa questão de você ter engordado, de você não gostar tanto de si hoje em dia, mas você gostava do que você era antes e que você quer voltar a ser o que era antes. Eu te apoio totalmente, mas eu tenho dificuldade de me reconhecer, né? Porque a vida inteira eu tive um biotipo. Hoje eu já tô obesa, já tem todo esse tempo. Eu engordei muito e já coloca aí esses 6 anos que eu tô assim. Só que teve uma época que eu tava muito mal mesmo, inclusive tava em depressão, mas não sabia, né? Foi a pior época aqui, porque eu fiquei muito gorda, muito. A gente olha as fotos, até você falou, caramba, mãe, tava demais aqui. Mas existem questão de estilo de roupa, que eu era acostumada, do que eu gosto. E a questão do peso, pelo menos assim, quero colocar pra vocês como eu me sinto. Qual é a questão do peso? O peso é limitante, sem ofender ninguém. Eu tô colocando a minha perspectiva enquanto pessoa gorda. Eu penso que o peso, ele limita você. Por exemplo, você não tem o direito de vestir o que você quer. Você veste o que dá em você, o que tem no seu número. E aí, nessa questão de você vestir, você começa agora a ter questões com um preço maior, né? E você não poder, às vezes, montar o seu estilo. Porque uma coisa, eu como tinha um outro corpo, como eu me conhecia antes, como eu me via antes e como eu me vejo agora. Aí você coloca, não gosta. Ai, não gosta. Aí você... Só que isso, assim, eu não sei se vocês já viveram isso, inclusive deixa nos comentários. Se você tá vivendo alguma coisa parecida ou se já viveu, eu digo agora, tanto dessa questão do corpo quanto de perda, como que é a sua família, uma família funcional, você é criada com seu pai, com a sua mãe, ou você perdeu alguém da sua família, perdeu um pai, perdeu uma mãe. Aqui é a nossa história, mas nós gostaríamos também de ouvir a sua história. A sua história. Então deixa pra gente nos comentários, pra gente poder interagir. Eu acho que essa interação é boa. Vocês sabem que eu sou evangélica. E uma das coisas que eu acredito é que o amor sincero, a fala sincera, o espaço seguro de fala também cura. Então às vezes você tá com uma coisa presa aí dentro de você, só o fato de você poder colocar pra fora, principalmente com alguém que você sabe, que vai te entender porque passou pelo que você passou, isso já vai te dar aí um alívio. Pensa numa panela de pressão, tirou a pressão, já é um alívio. Então, nessa questão, eu vivi uma época muito difícil. Agora tem um agravante que a gente não falou aqui. Por exemplo, Tá olhando olhar pra câmera. Tem um agravante aqui. Quando você tem uma situação financeira melhor, então você vai na loja cara e compra a sua roupa, entendeu? Você tá numa situação financeira boa, você vai lá e compra a sua roupa. O problema é que a gente vivia naquela época. A gente tava totalmente limitado financeiramente falando. Nosso dinheiro era pra comprar comida. E só. E olhe lá. E olhe lá. Lembrando até que... Lembra do seu aniversário? Que aí eu fiz um bolo de fubá? Pô, e vou te falar, gente, olha, vou falar um negócio pra vocês. Foi um aniversário aqui de muito coração. Bom. Pensa no dia incrível, eu ganhei um bolo de fubá, mas eu tava com toda a minha família. Cara, a gente precisa conversar muito, porque é muita coisa pra gente poder levantar aqui, sabe? Eu pensei até numa ideia de vídeo, mãe, que a gente podia trazer aqui pras pretinhas, que você trouxe uma ideia que eu achei muito legal, que é uma coisa que eu faço lá no Instagram, que é quando a gente coloca aqui a nossa história, e a gente abre os comentários dizendo, coloque a sua história também, e a gente podia pegar histórias que nos chamou a atenção, histórias que a gente se identificou de certa forma, que você queria falar, e você falar sobre em cima delas. Sim. Pessoas que precisam de um certo conselho, sim, você trazer um conselho. Acho que seria uma ideia legal de vídeo. Pode colocar aqui, pode ser os nossos próximos vídeos respondendo o seu comentário. Exatamente, acho que seria muito legal. E será um prazer pra mim, faz parte da minha missão no mundo, né? Depois que eu entendi por que eu sofri tanto nessa vida, só rapidinho, bem, teve uma época da minha vida, gente, que eu tava sofrendo tanto, era tanta dor, eu não via saída, eu com essas meninas pequenas, muita luta, e eu pensei em dar cabo da minha vida e dar cabo da vida delas também, porque eu pensei assim, cara, eu não posso morrer e deixar essas meninas aqui, porque elas vão passar pelo mesmo que eu passei, e aí eu pensei que a solução seria essa, e aí eu quero dizer pra você hoje, se passa isso pela sua cabeça, não faça isso, porque hoje, eu vivo coisas de felicidade que eu
nunca imaginei viver na minha vida. A minha vida, ela deu uma reviravolta. Deixa eu te falar, não é você que faz a reviravolta, que a coisa vai mudar. O que você tem que fazer? Você tem que estar certa de que você tá dando o seu melhor sempre, que você tá se esforçando e que você não vai parar por causa da sua dor, porque a dor faz isso, tá? A dor, ela quer dizer pra você que a culpada de estar sofrendo é você, quando não é. E a dor faz o que pra você? Não adianta você fazer mais nada, porque nada do que você fizer vai resolver. Também isso tudo é mentira. Você vai continuar fazendo o seu melhor com as condições que você tem. Tem um homem que fala isso e eu gostei muito do que esse homem falou. Ele fala, faz o seu melhor com as condições que você tem, pra que um dia você tenha condições melhores e possa fazer melhor ainda. Uma coisa que eu acho que, assim, que eu acho e que as pretinhas acham também é que você é inspiradora, mãe. Só de você viver é de se inspirar, de você falar é de se inspirar. Tudo que você construiu, né? E quem você tá se tornando. Eu de perto consigo ver um movimento seu de tipo assim, por exemplo, você foi agora fazer aquele método CIS e tudo mais, e que você amou, mas eu percebo você fazendo um movimento de sempre tá querendo evoluir, sempre tá querendo crescer, tá querendo conhecimento. Por mais que você, às vezes, estivesse de mão atadas, assim, sem recursos, eu vejo você correndo atrás. É uma coisa que eu sempre vi, tipo assim, desde sempre, na minha infância, por mais que a gente tenha passado dificuldade, mas eu nunca vi a gente passando dificuldade e você do meu lado sentada reclamando. Você sempre tava tentando sair daquela situação, por mais que você estivesse sofrendo. Então, assim, eu acho que isso é de se inspirar. Isso é da minha natureza também. Eu acho que é de se inspirar. Eu não sei nem te dizer por que eu sou assim, mas eu lembro que quando eu era criança na rua, eu sempre falo isso. Chegava final de ano, as pessoas, é Natal. Primeiro, gente, que eu odiava o Papai Noel, tá? Mas isso deixa pra uma próxima, mas detestava. Eu pensava que se desse, eu dava uma coça no Papai Noel. Porque na minha época tinha uma musiquinha, seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem, mas o velhinho nunca vinha pra mim. Então, qual era o meu problema? Eu era uma pessoa tão ruim que o velhinho não vinha. Então, você imagina, vocês sabem que criança é literal, né? Então, eu tinha raiva do Papai Noel, graças a Deus, nunca cruzei com ninguém vestido de Papai Noel, porque eu acho que não. Depois a gente vai contar esse teu lado também. Agora, mãe, o vídeo tá muito legal, assim. Eu acho que as pretinhas estão muito interessadas. E eu acho que a gente pode fazer alguns vídeos assim. Né? Acho que a gente pode fazer alguns vídeos assim. Como eu falei pra vocês, minha mãe vai criar um canal no YouTube e eu vou deixar o link aqui do canal. Me conta o que mais você quer saber sobre a vida da minha mãe. Assim, vou te falar. A gente falou tanta coisa, mas não falou nada, né? Gente, tem os casamentos. Eu tem fui tanta coisa. 2 vezes. Tem as escolhas, né? Um dia eu quero fazer um vídeo só falando de escolhas. Acho que não dá pra fazer um só. Tem que fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte... Entendeu? Por isso que eu acho que é bom você criar seu canal e episódio e, tipo, capítulos. Principalmente quando você tá sofrendo muito, você é pressionado na dor a escolher determinadas coisas. O problema da dor, quando ela te pressiona a fazer escolhas, é que o que você escolhe tem consequências. E às vezes, o que você quer? Você só quer se livrar daquilo que você tá vivendo. Você só quer se livrar da dor que você tá sentindo. O que você esquece? Que lá na frente tem uma consequência daquela escolha que você tá tendo. E a gente vai ter um vídeo falando sobre isso. E é claro que eu vou falar de quem? Eu vou falar de mim. Porque se é pra colocar alguém como exemplo, eu quero me colocar como exemplo. Porque graças a Deus, aprove ao Senhor que hoje eu estivesse aqui. E olha, eu fiz muita escolha errada. Eu fiz muita coisa errada. Eu costumo conversar com algumas meninas, que na igreja a gente chama de discipulado. E o sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Porque não precisa sofrer o dano. Então você foi por ali, tinha um buraco. Então beleza, eu vou pelo outro lugar. Ou então eu vou desviar, porque eu não vou cair no mesmo buraco que você. Isso é verdade. E essa questão que você trouxe também da dor, né, mãe? Que você falou, na dor eu não conseguia ficar parada. Eu tava tentando ali trabalhando pra poder sair daquilo ali. Eu já sou o contrário. Se eu estiver sentindo dor e estiver triste, eu me afundo naquilo ali e eu fico num tanto que quando o Samuel morreu, eu não queria nem mais viver. Eu pedia pra Deus pra ele me levar. E aí eu tinha raiva da minha mãe, literalmente, que vocês tenham pessoas como minha mãe foi na minha vida, porque minha mãe era daquelas que abria a cortina e falava, bom dia! Vamos levantar, tomar um banho. E eu assim, amor. Vambora, minha filha, vambora, que a vida não é isso não, hein? Tem mais. E era exatamente isso. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal agora eu tenho a minha mãe, né? E vocês vão poder tê-la também. E ela vai contar tudo pra vocês e fazer vídeos que vão ser incríveis e inspiradores. E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Me conta mais o que você quer saber da minha mãe, da vida dela, que tem coisa aberta pra ela te contar, tá bem? E aí, se inscreva no canal, se inscreva no canal da minha mãe também. Clica no vídeo aí, se você gostou, compartilha, manda pra aquela sua amiga que tá precisando. Sim. Exatamente. E é isso. Não perder nenhum episódio. Né? E deixa seu comentário, né? Com a sua história. A gente quer muito saber da sua história. Nós queremos. A gente quer te aconselhar, quer entender o que você precisa de ajuda. E nós queremos fazer um vídeo comentando a sua história. A gente vai ter a sua perspectiva, né? Que é a sua história. E a gente quer dar a nossa também. Perfeito. E aí vocês coloquem aí. Não esquece.
se inscreva no canal, ativa o sininho, ó, e like o vídeo. Um beijo no coração. Amo vocês, pretinhas.